O conflito entre a ginástica sueca e a ginástica respiratória atinge o seu auge no Estado Novo. O lobby médico consegue que seja publicado um regulamento de educação física nos liceus, que tornava a ginástica respiratória obrigatória. Tinha o programa de 1932 que as aulas de educação física duravam 10 a 15 minutos, em que só se respirava. Posição de deitado, sentado e de pé. E nessas posições de deitado, sentado ou de pé, havia pequenos movimentos de tronco, de braço, uma coisa mínima. Portanto, ou seja, não havia fadiga nenhuma e a aula esgotava-se em poucos segundos. Imaginemos hoje, e há muita gente que não acredita nisto, como é que pode haver um programa de educação física em que não há movimento? O diretor dos Serviços de Educação Física Pública, Dr. Benjamin Jorge Calado, insiste nas vantagens da ginástica portuguesa e publica um denso e bem fundamentado livro em que justifica a opção pelos exercícios respiratórios. Os médicos aplaudiram e a Igreja também. Mas em termos de opinião pública e, digamos, do que aparecia nos jornais e nos debates, a fundamentação era outra, era dada não pelo Benjamin Jorge Calado, ou Dr. Serras e Silva, que era o diretor-geral de saúde escolar, era pelo Dr. Vaz de Oliveira, muito ligado à Igreja Católica, escrevia no jornal Novidades, e então apresentava uma fundamentação muito ligada à Igreja Católica, com uns fundamentos muito pouco fundamentados, digamos assim. Basta dizer que uma explicação que ele dava era que começava-se pela posição de deitado para respirar, porque era a posição em que estava Jesus Cristo no Santo Sudário. O Liceu Camões destacou-se entre os demais pelos espaços amplos que oferecia para a prática da ginástica e pelas condições bastante satisfatórias de higiene e segurança. E por isso era dos mais procurados pelos clubes de ginástica para fazerem as suas exibições. Nestes concursos havia quem criticasse a coeducação e a falta de decoro dos participantes. O jornal Novidades, cá está o jornal Novidades no Patriarcado, referia-se pelo facto de estarem crianças de 12 anos do sexo masculino e feminino em coeducação, quando a coeducação era proibida. Havia os liceus masculinos, os liceus femininos. Então ali, meio desnudados, como ele dizia, e a seguir havia uma classe de senhores a partir dos 16 anos, em que iam lá homens com um olhar gozoso a ver o que é que havia ali. Bom, aquilo é incrível. Foi de tal maneira que o reitor teve que responder. Em 1932, é criada a Direção-Geral de Saúde Escolar, que concentrava todo o poder sobre a inspeção de professores e que mais tarde vem a dar origem à Direção-Geral dos Desportos. O conflito latente entre dois pilares da sociedade e entre escolas, em defesa da melhor ginástica, de lingue ou respiratória, está na origem da criação do Instituto Nacional de Educação Física. O Carneiro Pacheco, Ministro da Educação, em 1937 criou um grupo de trabalho formado por professores que durante 2 anos, quinzenalmente reuniam. E é dessa reunião que vão aproximando posições e sai a proposta de criação do INEF, que é um documento doutrinário enorme, que faz a história da educação física em Portugal, para depois propor a criação. A prática de futebol é ainda muito criticada pela fadiga que provoca. A Direção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar geriu a modalidade com mão de ferro. Havia limites também para quem praticava com alguma regularidade. Os futebolistas preparavam-se para o jogo, praticando ginástica. O profissionalismo no desporto português é proibido em 1943 e a ginástica, pelo seu caráter terapêutico, racional e disciplinador, assume-se como a modalidade do regime, sendo imposta a todos os programas desportivos dos clubes. Até 1960, a prática do futebol era interdita a menores de 17 anos e a modalidade estava proibida de junho a setembro. Eu tenho relatórios de estágio da Seleção Nacional de Futebol com o mestre Cândido Oliveira, a maior figura do futebol do século XX, na minha opinião, e em que a equipa está 15 dias em estágio e nesses 15 dias, quando treinos de manhã e tarde, nesses 20 e tal treinos que eles fazem, vão 3 ou 4 vezes ao campo de futebol. O resto da semana só fazem caminhadas, ginástica respiratória, pequenos passeios, pequenas corridinhas, não passam disto. E até dizem que um praticante, os livros que ele escreveu, até se diz lá alguns, este é do Cosme Damião, que diz que quando um praticante já domina a técnica, não vale a pena treinar mais. Criado na Casa Pia, Cândido de Oliveira, treinador e jornalista, desempenhou um papel importante na divulgação do futebol, modalidade pouco acarinhada pelo Estado Novo, que lidava mal com as grandes massas. No entanto, o futebol torna-se cada vez mais popular, apesar de ser considerado o desporto de maior risco para a saúde pública. Sempre se refere aos desportos, aqui para o INEF, a enunciação é sempre esta: voleibol, basquetebol, handball e futebol. Porque esta ordem.
Porque o voleibol não há contacto físico, nem sequer há corrida, não há fadiga. Há uma rede que separa as equipas e ninguém faz grandes sprints, é preciso pequenos deslocamentos. O basquetebol, digamos, há deslocamentos, mas não há grande contacto físico, as regras impedem. O handball é mais agressivo e o futebol é terrível. Em 1974, o desporto começa a emancipar-se e pela primeira vez o Estado cria políticas ativas de desenvolvimento desportivo. É o momento da expansão. Portugal começa a afirmar-se pela sua qualidade na educação física e no desporto. Diversificam-se os cursos na Faculdade de Motricidade Humana. O país abre-se ao mundo, com alguns dos melhores especialistas em diferentes áreas da motricidade.